Olha aí, ó. Que vergonha. Eu acho que levar o Daniel Alves na atual situação é uma vergonha. Eu acho, juro, é constrangedor. Eu não acho. É constrangedor. Eu não só acho. você, então. Então tá bom, você sou gosta eu. de ser do E você contra. acha que eu tô preocupado? Você gosta de ser do preocupado contra. com a minha opinião. Ó, 39 anos. Eu tô preocupado com a opinião dos outros, tô preocupado com a minha. Não tá num grande momento, não tá jogando num grande clube. O que leva o cara pra uma Copa do Mundo? Panela. A experiência Panela é o que dele, leva pra Copa. a experiência dele, a rodagem dele, vai fazer diferença como fazia em todos os lugares que ele participou. Eu levaria numa boa. Acho que não tem nenhum problema, dificilmente ele vai jogar, mas se jogar vai saber o que fazer por alguns minutos. Eu nada contra, nada contra. E até porque não tem laterais, não tem, então pra mim tá tudo bem. Agora sim, eu achava que o Matheus Cunha também não foi, né? Não. Firmino e Matheus Cunha. Você sabia que levar Firmino e Matheus Cunha é demais. Firmino nunca jogou nada na seleção brasileira. A grande injustiça é o Daniel Alves. Isso é uma palhaçada. Uma palhaçada do Tite você levar. Você tinha outras opções. Você tem aí o Fabinho para jogar na lateral. Você tem o Militão para jogar na lateral se precisar. Isso é uma panelaça total. Isso é um pedido do parça Neymar. Claro, certamente o Neymar falou, traz ele aí, meu parceiro, não sei. O cara vai com o Neto para a seleção brasileira. Entendeu? Daniel Alves foi um dos melhores laterais do mundo. Mas hoje não é mais. Uma coisa, então, eu acertei. Uma coisa eu acertei há mais de 10 meses atrás. O Fábio sabe, todo mundo sabe. Eu falei que o Gabigol não ia pra Copa. Mas tava meio... Não. E achei... Pela conversa que o Tite teve com levou o Martinelli. Com o Mauro Betti. E achei também que colocar o Martinelli no lugar do Coutinho foi bem. O Martinelli, toda vez que entrou bem na seleção. Aí é o reflexo do trabalho na seleção. Ele entrou muito à vontade, entrou bem, é um garoto, acho que foi legal, tá jogando muita bola desde que chegou na Europa, o time dele tá muito bem, eu acho que pra mim também tranquilo. Uma boa relação. Uma boa relação. Você só pode estar de sacanagem. Qual é o jogador que você não concordou? Daniel Alves. E aí... Martinelli eu também não concordei. Então 26. São 24, foi ruim a relação. Não, é porque é óbvio. O óbvio todo mundo faz. O óbvio a minha mãe faz. Então, o óbvio a minha mãe fala. Tá bom, eu vou levar o Vinícius Júnior, eu vou levar o Antony. Então tira o Martinelli e tira o Daniel Alves. Quem você põe? No lugar do Daniel Alves, sim, eu improviso um zagueiro. Tá, não, tudo bem. Aí você põe e leva o outro. Leva o outro. Quem, por exemplo? Mas se for pra falar de lateral direito, a gente sempre falou que é um absurdo o Rodinei. Tá. É mais absurdo o Daniel Alves. Você leva o Rodinei. Tá bom. É mais absurdo. Você leva o Rodinei. Tá bom. E aí o Martinelli. No lugar do Martinelli, você leva quem? Gabigol. Mesma coisa. Então tá bom. Eu acho que o Gabigol pode ser mais decisivo que o Martinelli. Então vamos supor que o Gabigol e o qual foi o outro que você falou? O lateral? O Rodinei? Não, eu brinquei com o fato do Rodinei. Tá bom. Você acha que faria muita diferença na seleção? Não faria. Então se não faria, tá tudo certo. Mas aí leva É que eu sei. Você tem que arrumar um jeito de arrumar alguma discussão. Mas não é. O 25º o 25º jogador de 39 anos ir pra Copa do Mundo, aí você só pode estar de sacanagem comigo. O Thiago Silva não tá muito longe disso. Mas tá em excelente fase, tá jogando muita bola em time grande. Mas também não é Manuel Daniel Alves. É diferente. Como não é o Daniel Alves? O Thiago Silva é o cara que sentou na bola e chorou numa Copa. O Tite vai responder. Mesmo, tá certo, Tite vai responder perguntas agora. Tudo bem, então Tite? vamos colocar o Tite aí pra responder. Tite, eu queria que você explicasse os principais motivos técnicos, anímicos, para que o Daniel Alves fosse convocado. E uma curiosidade, Tite, essa lista foi fechada depois da reunião de ontem ou durante essa madrugada teve o famoso coletivo da madrugada e você fez alguma mudança de ontem para hoje até a reunião de hoje? Não, de madrugada não teve, não. Teve a paz do convívio com a esposa e com a filha. Teve uma definição ontem, sim, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade. Respondeu nada. Porque chega a ser até constrangedor o silêncio que fica depois que o Tite responde. Porque ele não responde nada. Ele não responde nada, fica todo mundo esperando a resposta. O Daniel Alves, ele não explica. Ele ficou falando, fica um silêncio constrangedor depois que o Tite fala do Daniel Alves. Eu acho que ele deveria explicar mais por que ele está convocando um jogador de 39 anos. É do 8 anos, né?
Eu tô errado, Mauro, quando fica um silêncio constrangedor, ninguém ficou falando, demorou até para ser feita a nova pergunta, porque estavam esperando que ele falasse mais do Daniel Alves. Acho que os outros colegas que estão lá poderiam insistir na pergunta, né? Um faz a pergunta, se não respondeu, o outro fala, mas gostaria de entender o porquê da convocação do Daniel. Para mim não ficou claro, mas aí já pergunta outra coisa, tudo, Zagallo, sei lá mais o quê. Então, estão insistindo no assunto do Daniel Alves. Para chamá-lo, mesmo nessa condição, sem partidas, ele está treinando lá no Barcelona. Esse Tite, você chama ele para ser o seu capitão na Copa do Mundo? Boa tarde, Igor. Bola contigo, Fábio. Passei. Como você disse mesmo, Igor, o Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticado pelo Guilherme, que esteve lá, nosso fisiologista, e o César Sampaio, que pelos olhos deles, eles estavam com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso a ele, nós falamos isso com ele no dia 8, se eu não me engano, antes da data da convocação para a data FIFA de setembro, no dia 8 de agosto, se eu não me engano, um pouco mais à frente, e disse a ele abertamente, você precisa melhorar os seus níveis de força e potência. E me recordo muito bem que ele me disse, missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida. Fomos a Barcelona, o Kleber, eu e o Bruno, observamos 2 dias de treinamento dele lá, e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Quero agradecer também a comissão técnica do Rafa Marques, da equipe B do Barcelona, que nos enviou dados, métricas dele nos treinamentos, e esses números nos deram mais segurança ainda quanto à convocação nele, nesse aspecto físico, mostrando que o Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022 e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olimpíadas de 2021. Então, no aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira. Essa é a nossa conclusão. Vamos fazer um acréscimo, Igor, na parte técnico-tática que ela tem. As pessoas têm que entender e oportuniza essa situação, e talvez os comentaristas possam também falar de uma forma mais objetiva, que os laterais na equipe brasileira, na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, ser um organizador. E nós não termos ele um jogador professor, não, 60, 70 metros de ida, 60, 70 metros de volta, não. Ele tem a capacidade de organização. É essa a função dele, é isso que ele pode nos proporcionar, fora outras virtudes, talvez a liderança, tu possa falar como ex-capitão, César. O Dani é um cara fantástico, sim. Quanto ele é comprometido com o novo, o quanto isso instiga, o quanto ele se mobiliza e mobiliza o entorno. É um cara assim, que eu tenho como referência dentre aqueles que eu convivi como atleta e agora como gestor, né? Técnico, e importantíssimo para o momento, cara. Eu também acho que tive a dúvida que a maioria de vocês tiveram, principalmente pelo nível de exigência do campeonato que ele vinha disputando e pelo melhor Dani, o melhor Dani que tivemos conosco, principalmente na sequência de Coreia e Japão. E ele, mais uma vez, me surpreendeu. E eu estou muito confiante daquilo que não só o Dani, né, mas que todos os nomes aqui que nós escolhemos podem nos trazer em termos de entrega, né? Então, com a idade dele, né, assim, 39 anos, um jogador que, mundialmente falando, né, já está pensando em aposentadoria. A grande maioria desses atletas, eu muito menos me aposentei. É um cara ainda totalmente que faz muito bem essa gestão do externo, né, que se não deixa envolver pelas coisas
que possam vir a tirar o foco e, mais uma vez, aquilo que a gente combinou, ele cumpriu. Então, por isso que ele está aqui hoje. Não só ele, a todos, né? Mas especificamente o Dani, porque eu tive nesses 2 momentos lá, né? Eu e o Gui no México e agora o Kleber e o Fábio na Espanha. Mas eu acho que essa resposta do César Sampaio talvez explique um pouco só pela participação dele no grupo. Eu não acho que ele nem joga. Quem vai jogar é o Danilo. O Danilo será o lateral titular da seleção, mas eles acham que o Daniel seja importante. Eu acho um erro absurdo. Um erro absurdo. Ele está indo lá porque é parceiro, porque tem o Neymar que é muito amigo dele, entendeu? É só esse aspecto que ele está indo para a seleção brasileira. Não é por meritocracia. Ele foi um dos melhores laterais que o Brasil teve. Isso a gente não pode discutir, não. Ele jogou muita bola naquele Barcelona fantástico. Ele era um jogador extremamente importante. Talvez o cara que mais assistência deu pro Messi marcar gols. Quer dizer, jogador que a gente tem que respeitar pela sua história. Mas o cara tem 40 anos, vai levar o Neto lá. Vai entrar junto com o Neto. Não tem cabimento mais. Então eu acho que teria outras opções, sim. Foi pela parceria. O Daniel é cota de confiança. Cargo de confiança. Só eu vou, assim... Precisamos criar um ambiente, um pretexto para justificar a convocação dele. Mas pode chegar lá assim. Eu quero saber que no olhar. Qual foi a Copa que não teve o jogador de confiança? Não, sempre. Não, mas não de 39 anos. Sempre de normal. 39 anos, jogador de confiança eu te sempre existiu. Me lembra um jogador que foi convocado para a Copa com 39 anos, recentemente. Quantos Daniéis Alves nós tivemos na história do futebol brasileiro? Boa sorte. O Viga está perguntando aí, ó. Boa sorte a todos. Para a seleção brasileira, a Copa já está se avizinhando, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, Tite, por gentileza. Agora há pouco você reforçou sobre o favoritismo da seleção brasileira nesse Mundial de 2022. Agora a gente sabe que Copa do Mundo é um rol para poucos, né? Se for ver o histórico, são poucos campeões mundiais. Nesse seleto grupo de também favoritos, assim como o Brasil, quais as seleções que você apontaria no momento? E se a dificuldade de o Brasil de enfrentar aquelas que são tidas como as grandes potências globais, as seleções europeias, se isso de alguma forma dificulta essa caminhada e dificulta esse grau e nível de favoritismo? Obrigado. Rodrigo, eu pego a segunda parte e a primeira vocês me ajudam aí, das grandes seleções. A segunda parte de não ter enfrentado, ela prejudica, sim, a seleção brasileira e prejudica também as seleções europeias, porque não enfrentam a condição de sul-americanos da mesma forma. Paralelamente à nossa convocação, aos estudos, às viagens, para que a gente pudesse convocar os 26 jogadores, a gente observou muito os adversários. O Ricardo Gomes está aqui, que foi um observador da Sérvia. Desde março a gente está observando Sérvia, Suíça e Camarões, e o nosso foco é em cima dessas 3 seleções. A gente não consegue pensar e olhar uma França que foi campeã mundial, ou uma Alemanha que sempre é uma potência, ou a Inglaterra, ou a Argentina aqui ao nosso lado, que fez um grande trabalho nas eliminatórias também, como um adversário à frente. A gente consegue focar nessas 3 seleções. A partir daí a gente vai focando nas seleções seguintes. Não conseguimos, e para nós não tem muita importância isso, né? A gente está com um trabalho estabelecido dos observadores durante a Copa, já observar os grupos que a gente possa cruzar em passando a primeira fase, e isso para nós é o mais importante que definir. Exemplo, como o Tite disse, uma seleção de um nível médio europeu foi a final com a Croácia, né? Então a gente tem no nosso grupo 2 seleções de nível médio europeu e que estão jogando muito, que é a Sérvia e que é a Suíça, visto os últimos jogos na Nations League dessas 2 seleções. Claro que acompanhamento há em termos das outras seleções, só deixou claro, né? Claro que acompanhamento há, não há profundidade, né? Nem objetivo rápido. Aqui, Tite, olha aí, ó. Mais uma resposta que o Tite joga para outra pessoa. Eu não vejo o Tite responder uma pergunta, gente. Que loucura isso. Ele responde e joga pro outro. A coletiva é do técnico da seleção brasileira. A coletiva não é do Xavier, não é do César Sampaio. Eu concordo muito com o Mauro César isso. Que palhaçada. O torcedor brasileiro que ele tá vendo essa coletiva, ele não quer ver o que o César Sampaio tem para falar. Ele não quer ver o que o Xavier tem para falar. Ele não quer saber o que o Juninho Paulista tem para falar.
Ele quer saber o que o Tite tem para falar. E toda pergunta que é feita pro Tite, o Tite empurra para alguém, mas que coisa chata. Responde alguma coisa, mostra personalidade, sempre o mesmo discurso, sempre fugindo das perguntas. 2014, a Alemanha, em parte da Copa do Mundo, a Alemanha tinha um problema lá com o Schweinsteiger, machucado e tal. O que a Alemanha fez durante parte da Copa do Mundo? Jogou com o Lan no meio campo. E aí, como não tinha um outro bom lateral direito, abriu o Mustafi, que era um zagueiro, e ele ficava marcando por aquele lado. Por quê? Porque aí, quem fazia o avanço por aquele flanco direito, pelo lado direito, era exatamente o cara do meio campo, né? O jogador da segunda linha, que era o Lan. E parece que ganhou a Copa, né? E quando a Alemanha era atacada, tinha um defensor especialista ali. Então, para que levar o Daniel Alves a essa altura? Eu levaria um quinto zagueiro para, eventualmente, usar o Militão nessa função. Um dia que o Danilo não pudesse jogar, suspenso, contundido e tal, abre o Militão, ele fica marcando. E tem o Fabinho também. Exatamente. Fabinho jogou no Mônaco no lateral direito. E com o Bônus, de vez em quando, ainda dá uma avançadinha e tal, porque ele já fez isso. Quer dizer, ele vai dar ao técnico o bônus de marcador, que o Daniel já não é capaz, há uns 10 anos, mais ou menos. Né? O Daniel não foi brilhante no Barcelona, exercendo uma outra função. Mas há muito tempo ele não era um lateral que cumprisse todas as funções aí de um lateral. Não podemos esquecer que a primeira função de um lateral é marcar. Isso ele não faz há muito tempo. Ainda mais agora com quase 40 anos. Outra coisa, eu acho, alguém citou o Mbappé, o Nilson. O Mbappé jogando, imagina só um jogo importante de Copa do Mundo, ele entre o Daniel Alves, ele caindo entre o Daniel Alves, que tem 39, e o Thiago Silva com 38 anos. Quer dizer, o Thiago Silva é um zagueiro exuberante e tal, mas convenhamos, tem 38 anos para jogar uma Copa do Mundo, né? Um torneio com 7 jogos em 28 dias. Então, eu acho que não tem motivo nenhum para levar o Daniel Alves. Nem essa história de o parça, o amigo, até porque isso aí também acho que o Daniel perdeu um pouquinho nos últimos tempos ao não ser convocado em várias situações. Ele não tem sido um dos convocados recorrentes do Tite, né? Ele, depois da Olimpíada, acho que ele foi convocado uma vez só. Então, nem em relação a isso ele faria falta. Acho que o Tite não tem nenhum motivo defensável hoje para levar o Daniel Alves.